Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para falar de Date a Live. E nesse vídeo eu quero falar principalmente da Mil, aquela personagem enigmática que era conhecida também como o espírito da origem. Então eu vou te contar vários detalhes que não foram muito bem abordados no anime e também vou fazer uma relação da Mil com a história da Kurumi e também de alguns personagens que nem apareceram no anime. Então, para saber mais sobre o universo de Date a Live, vem comigo e bora lá! E meu amigo, se você é novo aqui no canal, saiba que eu já tenho um vídeo contando toda a história da Kurumi. E como todo mundo, inclusive eu, adora a Kurumi, saiba que tem um vídeo dela contando a história dela em detalhes e que vai ser bem interessante você ver. Então o vídeo vai estar aqui na descrição e no card no final do vídeo. Vai lá ver que vale a pena. Mas agora vamos para a história da Mil ou do espírito da origem. Só que, galera, é quase impossível contar a história da Mil e também desse universo sem contar a história de 4 personagens que são os culpados por tudo o que aconteceu nesse mundo. E eles são aqueles 4 magos que você vai lembrar. É o Elliot, o Isaac, a Karen e a Ellen. E todos eles eu acho que você vai lembrar quem são, porque eles são muito ativos. Tirando a Karen, que é meio quietinha, só fica perto do Elliot e não faz grandes coisas. Mas os outros são muito ativos. E foram eles que começaram a bagunça toda. E a história deles é o seguinte: eles viviam em um vilarejo de magos. Então todo mundo no vilarejo deles tinha poder e eram relativamente fortes. E por eles serem tão fortes, eles assustavam os humanos. Porque normalmente é assim: se tem alguém com muito poder e um poder que você desconhece, você começa a temer. E quando você tem medo de alguma coisa, você tem que tomar alguma ação, que pode ser de proteção ou de extermínio. E o que os humanos resolveram fazer naquela ocasião foi exterminar esses magos, porque eles viam como uma potencial ameaça. É alguém muito poderoso e que você não sabe o que pensa, qual a origem desse poder. Enfim, esse grupo de magos, esse vilarejo, era um pavor para os humanos. E os humanos atacaram o vilarejo desses 4 personagens e mataram todo mundo. Foi uma chacina. E você deve pensar, ora, mas se os magos são tão poderosos, por que os humanos conseguiram exterminar eles? E o Isaac, na novel, ele explica bem isso. Ele fala que realmente um mago é bem mais poderoso do que um humano, só que ele pode chegar, sei lá, até a força de 100 humanos. Mas o Isaac fala, tá, a gente tem a força de 100 humanos, só que vem 1000. O que a gente faz? Aí não tem como, né? O número ainda é muito relevante para uma batalha. E então os humanos mataram todos os magos que estavam lá, com exceção desses 4, que basicamente eram 4 crianças na época. E esses 4 juntos juraram que eles iam se vingar da espécie humana. Eles iam fazer alguma coisa para exterminar, ou pelo menos para causar o maior número de dor possível para a humanidade. E foi aí que eles tiveram a ideia de invocar um ser. E esse ser, de duas uma, ou ele teria que ser poderoso o suficiente para destruir toda a humanidade, ou pelo menos grande parte dela, ou esse ser teria que ser capaz de dar poder para eles, a ponto deles se tornarem capazes de se vingar da humanidade. Então esses 4 tinham esse objetivo em mente. E foi para cumprir esse objetivo que eles estudaram muito durante muito tempo e se reuniram em um lugar na Eurásia para concentrar toda a mana do mundo para invocar algum ser extremamente poderoso. E assim eles fizeram um ritual lá, concentraram toda a mana do mundo em um mesmo ponto. E com isso o plano deles deu certo, porque um ser foi invocado. E esse ser era pura energia e extremamente poderoso. Ele era tão poderoso que só a vinda dele para a Terra, só o nascimento desse ser causou um terremoto espacial, que são aqueles fenômenos, aquela explosão gigantesca que acontece. E esse terremoto espacial gerado por esse ser matou 150 milhões de pessoas. Só que o nascimento desse ser foi muito simbólico, porque o nascimento normalmente é um momento para se celebrar. É um momento onde as pessoas ficam felizes. Afinal, tem uma vida a mais no mundo, o que é belo, não é? Só que o nascimento desse ser já foi marcado por tragédia, porque para ele nascer, milhões tiveram que morrer.
Então o início desse ser já é trágico e já mostra um pouco da história do que seria o espírito da origem. E para cumprir o objetivo deles, esses 4 magos pegaram esse ser e levaram para um laboratório. E aqui vale um adendo, porque no momento do nascimento desse ser, um desses 4 magos, no caso o Elliot, que é aquele cara que ajuda de vez em quando a Kotori, o Shido, ele se apaixonou por esse espírito. E é aí que ele começa a questionar o que ele está fazendo, né? Mas enfim, voltando ao espírito da origem, esse ser foi preso no laboratório e por muito tempo foi cobaia de estudo. Então esse ser passou por todo tipo de experimento, além do que não tinha nenhum afeto, não sabia falar, não conseguia se comunicar, não sabia nem para que existia e nem onde estava. Então era uma vida repleta de solidão, o que começou a pesar muito para esse ser, começou a ser muito difícil para ele suportar. E também vale lembrar que aqui nesse momento, os cientistas perceberam que esse ser criou um outro mundo. Então olha o nível de poder dele. Um outro mundo chamado Mundo Vizinho foi criado por esse ser, propositalmente ou não. Mas com o passar do tempo, esse ser foi aguentando todos esses experimentos, tolerando isso tudo, mas um dia não deu mais. Então esse espírito, esse ser, fugiu do laboratório e começou a vagar entre os 2 mundos. No caso, o mundo que ela criou, que é o mundo vizinho, que por sinal, quem conhece Date a Bullet, que é um spin-off da Kurumi, é nesse mundo que acontece, né? E é um clone da Kurumi que tá lá, que você acompanha a história dele. Quem quiser conferir, vale a pena, é muito legal. E se quiser um vídeo sobre isso, só deixar nos comentários que eu posso trazer também. Mas enfim, esse espírito vivia nesse mundo que era completamente deserto, ou seja, ela ficava sozinha lá, não tinha ninguém para conversar, e de vez em quando ela vinha para o nosso mundo. Só que sempre que ela vinha para cá, acontecia um outro terremoto espacial e morria um monte de gente. E quando ela chegava aqui, não adiantava muita coisa também, porque ninguém era como ela. Ela não sabia se comunicar. Então ela viveu por muito tempo, cara, numa tristeza muito grande, sozinha, isolada, o que não deveria fazer bem para uma pessoa que acabou de nascer, na verdade. E isso só mudou em um determinado dia, quando ela voltou para o nosso mundo, gerou um terremoto espacial, só que perto desse terremoto espacial estava um jovem chamado Shinji. E esse Shinji viu a explosão e resolveu ir para lá onde aconteceu a explosão, porque vai que tinha alguém precisando de ajuda, alguém ferido, etc. Então ele foi para lá e quando ele chegou lá, ele se deparou com uma bela mulher nua, né? E no meio daquela cratera. Aqui também vale um comentário que tanto ele quanto o Elliot disseram sobre a Mil. Eles falaram que esse espírito, no caso que vai ser chamado de Mil, era tão bonita, mas era tão linda que ela era claramente não humana. Não tinha como um ser humano ter tanta beleza. Então é até meio que narrado isso, que a beleza dela é totalmente sobre-humana. É diferente de qualquer outro espírito ou de qualquer pessoa que você pode imaginar. Certo? Mas o Shinji vê essa garota lá, sem roupa, que não sabia falar, não tinha pra onde ir. Então ele entrega um casaco dele, né, que é a primeira sinal de afeto que esse ser recebe, e ele leva ela pra casa dele. E lá na casa dele, eles começam a desenvolver um relacionamento. Primeiro porque a Mil, ela começou a pegar livros e coisas pra ler, e em um dia ela já sabia falar pelo menos o básico de japonês, o que indica assim que a capacidade intelectual dela, a velocidade de aprendizado e a inteligência dela é absurda. E em pouquíssimo tempo, ela estava falando japonês melhor do que um nativo. Ou seja, a inteligência dela é sinistra. E ela foi apresentada para a irmã do Shinji, que é a Mana, que ainda é a irmã do Shido, né? Mas tem toda uma confusão aí nessa história. E ela também começou a desenvolver todo um relacionamento com o Shinji. E o relacionamento desses dois, no caso do Shinji e da Mil, que agora ela tinha o nome de Mil Takamiya, porque era Shinji Takamiya, ele deu o sobrenome pra ela e deu um nome pra ela, baseado no dia do mês que ele a encontrou. Então ela recebeu o nome e o relacionamento dos dois começou a evoluir. Primeiro como uma amizade, mas logo foi para algo a mais. E eles começaram a gostar um do outro. Tanto que eles tiveram alguns encontros, foram pra praia, naquelas cenas mais memoráveis da Mil, né, na praia, que ela amava o mar de forma geral. E também teve a cena que ele conseguiu pegar naquelas maquininhas um ursinho e entregou pra ela. E você pode ver que é o mesmo ursinho que a Reine carrega esse tempo inteiro, né? Que ela nunca desapegou desse
tesouro dela. E os dois agora começaram a seguir uma vida feliz. Só que tudo isso mudou em um dia que eles estavam passeando e aqueles magos e aquela galera do laboratório encontrou eles. E começaram, obviamente, a perseguir. Porque você não acha que o Isaac e outros magos de lá iam deixar o precioso espírito, que era o responsável pela vingança deles, que era a arma deles, ir embora assim, né? E aí, o Isaac e essa galera começou a perseguir a Miu e o Shinji. Só que os dois começaram a fugir, a correr, e deram de cara com o Elliot, aquele cara que agora é um aliado deles. E esse momento foi absolutamente fantástico, porque assim, você sabe que o Elliot amava a Miu. Ele gosta dela. E ela também é o ser que ele invocou para um propósito que ele tinha. E agora ele tá vendo o ser que ele invocou fugindo com outro cara. Aí você pensa, nossa, ele vai ficar doido, né? E o que ele faz? Ele chega e fala assim: Miu, você tá feliz com ele? Ela falou, tô. Aí ele, muito bom, então podem ir. Ou seja, o cara foi tão fino que mesmo com todo aquele sofrimento, aquele desejo de vingança dele, ele voltou atrás, resolveu abandonar a vingança, né? E até fazer uma oposição ao Isaac, que tava querendo se vingar. E mesmo tendo a mulher que ele amava com outro cara, quando ele viu que tava feliz, né, que ela tava feliz com ele, ele falou, seja feliz, vai, não vou fazer nada. E ele, inclusive, na novel, ele protege eles quando eles estavam querendo fugir. No anime ele só deixou eles fugirem, mas na novel ele até impede outros caras de pegarem a Miu e o Shinji. Ou seja, eu adoro o Elliot, ele é um cara muito fino de personalidade, muito legal. E aí, os dois continuam a fugir, só que aparece o Isaac com uma outra galera perto deles dois. E ele até tenta falar que sequestrou a mana, ele tenta fazer toda uma chantagem ali pra a Miu se entregar. E a Miu, como era uma garota boa, sim, ela era boa de essência, ela aceitou voltar pro laboratório para que o Isaac soltasse a mana que ele tinha sequestrado. Só que o Shinji falou, não, eu não vou deixar você ir, e a gente também não tem como garantir que o Isaac vai cumprir a promessa dele. Então ele pega a mão da Miu e começa a correr de novo. Só que o Isaac, o Zé Ruela do jeito que é, atirou pelas costas do Shinji e matou ele na frente da Miu. O que levou ela a um desespero total. E foi ali o ponto de virada que o amor começou a se tornar ódio. Que a pessoa boa e pura começou a se corromper. E muita gente fala, mas perder uma pessoa não é um motivo pra você ficar doido de espirocar e fazer tudo que a Miu fez. É verdade, mas você tem que entender algumas coisas que muita gente esquece. Primeiro ponto, a Miu, cara, não é um ser humano. As pessoas tratam ela como se ela fosse um ser humano, tivesse os sentimentos como um ser humano. E ela falou, inclusive nos episódios recentes, e isso tá na novel, foi muito bem tirado de lá, que o caso dela é completamente diferente. Primeiro, o amor que ela sente, o sentimento que ela sente, é diferente de tudo que a gente tem. É muito maior. Sabe quando você fala? Porque ela é comparada com Deus, né? Porque lá tem a árvore sefirótica com os anjos, e o Ein Sof, que é o anjo dela, é como se fosse a divindade. Então ela é como se fosse um Deus naquele mundo. E o amor dela também não é nas mesmas proporções que a gente. Ela ama muito mais, ela odeia muito mais. Os sentimentos dela são muito mais intensos do que o nosso. E outra coisa a se considerar, que uma coisa é você perder alguém. Porque você tem várias pessoas importantes na sua vida, você tem pessoas pra te consolar, você tem outras pessoas pra se agarrar. Ela não tinha ninguém. Agora você imagina um ser que ama muito mais do que um ser humano, que não tinha ninguém, só uma pessoa. E perder essa pessoa de uma forma tão trágica e pela culpa dela, porque eles estavam atrás dela. Então ela começou a surtar. E outra coisa que ela disse que é muito interessante, que ela fala o seguinte: eu não sou fraca igual os seres humanos, e eu não consigo morrer. E eu também não sou forte igual os seres humanos, e eu não consigo superar a dor da perda. Então assim, olha a situação dela. Ela não consegue superar a perda. Ela não é tipo assim, eu quero seguir a vida. Ela não consegue. Ela não tem essa opção. E a segunda opção, que seria ela se matar, que ela até pensou nisso, ela até quis morrer pra não ter que fazer mal pra um monte de gente, também não é viável, porque ela não sabe como morrer. Nada pode ferir ela.
Então pensa em ela tava presa numa tortura eterna, cara. Ela não poderia se livrar da dor e não poderia morrer. Porque entendam que ela é um ser que ela não deveria existir. Ela é um ser fora de um contexto. Um ser igual ela, com tamanho poder, com esse tipo de sentimento, com essa imortalidade, não era pra existir. Ela só existiu por causa da interferência de 4 malucos. Então, naquele momento que ela perdeu tudo que ela tinha, ela simplesmente surtou. E naquele desespero, ela gerou uma explosão de Heiryoku que fez uma outra tragédia, explodiu, matou um monte de gente ali ao redor dela. E aquela energia, e a energia dela, toda a energia da raiva, da tristeza, do ódio pelo Isaac, tomou forma. Esse Heiryoku denso, esse Heiryoku cheio de energias ruins, tomou forma e virou uma outra personagem que também é uma das que eu mais gosto, que é a Ren, ou Ren, não sei como que você chama ela. Mas é essa menina que vocês podem ver na tela. E se quiserem um vídeo sobre a Ren, deixa nos comentários aqui que eu faço também. E agora, voltando para Mil, ela estava no ápice do desespero e vendo o amado dela, o mundo dela, morto na frente dela. Então, tudo que ela pensou naquele momento foi o seguinte: olha, eu vou desfazer o corpo dele, vou desfazer subatomicamente o corpo dele, vou colocar ele dentro do meu corpo, vou absorver ele e recriar ele. Só que eu não vou recriar ele como um ser humano comum. Eu vou recriar o corpo dele mais poderoso e capaz de absorver Heiryoku. Então, ele vai poder ganhar poder aos poucos. Porque ela falou, olha, se eu colocasse todos os poderes, todo o meu poder nele agora, ele provavelmente não toleraria, ele não ia aguentar, ia morrer ou ia acontecer alguma coisa muito ruim. Então ela sabe que por ele ser humano, ele teria que pegar o poder aos poucos dela. E para que um dia ele ficasse muito poderoso, basicamente uma divindade, assim como ela, para eles poderem ficarem juntos para sempre. E então, ela fez isso, absorveu ele, recriou o corpo dele, ele renasceu como o Shido agora, que é o nosso protagonista, e ele foi encaminhado para um lar adotivo. Enquanto isso, ela iniciou um novo processo, porque ela é extremamente poderosa. E vocês vão ver a partir de agora o nível de poder dela, como que ela é muito mais forte que qualquer espírito, ou até 2 ou 3 somados, não dá páreo para ela. Só que o poder que ela tem no anime agora é uma parcela do poder que ela tinha, porque todos os poderes de todos os espíritos eram dela. E uma vez que ela tira, ela perde esse poder. Então, imagina o poder da Mil. O poder da Mil original é o poder dela atualmente no anime, somado com o poder das 10 espíritos. É coisa pra caramba. Mas o que ela fez? Ela começou a separar o poder dela em pequenos cristais. Porque aqueles cristais seriam usados para fortalecer alguém e depois seria absorvido pelo Shido. Só que na hora que ela tirou parte do poder dela e materializou em um cristal, ela percebeu que esse cristal estava corrompido. Então não era o cristal Sephira, que é o que dá poder para os espíritos. Era um cristal Clifa, que tem o rei demônio. Então ela não poderia entregar isso porque ia dar ruim, óbvio. Então ela começou a pegar esses cristais, pegar o poder dela, botar em cristais e fazer um processo de purificação desses cristais. Então ela começou a botar esses cristais em garotas. Essas garotas viravam monstros. Ela matava essas garotas e pegava esse cristal um pouco mais limpo, porque o próprio corpo do ser humano absorvia parte da impureza e ficava um pouquinho mais limpo. Então ela começou a fazer várias vezes esse processo. E é aqui, inclusive, que entra a história da Kurumi. Se você quiser saber aonde que começou para ver o vídeo que eu indiquei, é aqui. Você pode até parar esse vídeo aqui, olhar, ver o vídeo da Kurumi, o que aconteceu, e voltar aqui. Porque agora é todo o processo de purificação. E depois que ela consegue finalmente purificar os 10 sefiras dela, ou as 10 partes do poder dela, que ela tirou dela e dividiu, ela começou a entregar esses sefiras para outras pessoas. Mas aqui vale 2 adendos interessantes. O primeiro é o tanto de gente que a Mil matou para fazer essa purificação. Porque só a Kurumi matou mais de 50 monstros que eram pessoas que foram transformadas pela Mil. Então, ela matou indiretamente pelo menos 50 pessoas. Mas quando você vai ver Date a Bullet, que conta a história do mundo vizinho, dos quase espíritos, que são um pessoal que foi que a Mil tentou transformar em espírito, mas que não deu certo, que virou monstro, você tem a dimensão do tanto de gente que a Mil matou. Porque tinha um teste lá que a Kurumi tinha que fazer, que ela tinha que meio que ser ídolo de umas 2 ou 20 mil garotas. Tipo, era um número... Eu não me lembro de cabeça o número, mas era um número gigante. E isso era só em um dos lugares.
né? E tem vários, são vários domínios lá. São 10, se não me engano. E cada um deles é cheio de pessoas, tem milhares de pessoas. Então a Mil, nesse processo, teve que matar centenas de milhares de pessoas. O que foi uma coisa extremamente cruel. Mas, por outro lado, você vê que ela nunca perdeu completamente algum tom de bondade, porque ela sempre escolhia pessoas que tinham uma vida muito ruim. Ela pegava as pessoas mais infelizes. Você pode ver que todos os espíritos tiveram vidas terríveis, quase todas, né? Uma ou outra era exceção, mas quase todas tinham vidas terríveis. Então ela pegava e dava esse Sefira para essas pessoas, meio que com a esperança de que ela pudesse ter também uma vida melhor, pelo menos por um tempo, por enquanto que estava com o poder do Sefira. Obviamente que deu errado e tudo mais, mas a intenção dela não foi de todo mal. E agora começa a história do Shido, que é a história do anime. Mas aqui também tem uns pontos bem interessantes. Primeiro que ela criou a Reine, que é tipo um doppelganger dela, uma cópia dela, um clone dela, que ela deixou lá na Fraxnus, junto com os protagonistas, para cuidar do Shido. Pra ver o que tá acontecendo com ele, enfim, pra ser uma protetora dele também e pra auxiliar em algumas coisas. E outra coisa legal é que se você for ver, tem uma coisa muito irônica em Date Alive, que é o seguinte, se você for ver, você tá o tempo inteiro, todas as 4 temporadas até agora, torcendo pelo Shido. E você torce pelo Shido pra quê? Pra ele conseguir selar os poderes das meninas e pegar o poder pra ele e elas poderem viver junto com a sociedade humana, sem ser caçadas. E você torce por isso. Sempre que ele consegue pegar o poder de uma das meninas, você fala, que vitória, que legal. Só tem um problema. Esse era o plano da vilã, que é a Mil. Se for ver, tudo, isso é muito legal em Date Alive, porque você torce por uma coisa e você torce pelo plano da vilã sem saber. Quem não tem spoiler não percebe isso, mas a cada vez que você comemora, a vilã também comemora. Então isso é muito irônico e eu acho muito legal essa parte de Date Alive. Mas então, galera, eu acho que agora vocês já entenderam um pouquinho mais dos objetivos da Mil, o que que ela quer, o que que ela pensa. E eu espero que eu tenha conseguido passar essa mensagem pra vocês direito e principalmente pra vocês não cometerem aquele erro de falar, só porque ela perdeu uma pessoa. Cara, a Mil, ela não funciona como um ser humano comum. Ela não é uma pessoa comum, não trate ela como uma pessoa, um humano normal, senão você não vai conseguir entender a mente dessa pessoa, beleza? Mas galera, agora só gostaria de pedir pra você deixar um like aqui, porque pô, foi um vídeo bem detalhado explicando muita coisa. E também deixar nos comentários qualquer dúvida que você tenha sobre a Mil. Se você quiser vídeo sobre a Toca, que a Toca também é um espírito puro, assim como a Aren. Você lembra que eu falei que a Aren veio só do ódio, da raiva, da tristeza da Mil? A Toca não, já veio do amor, daquela coisa toda. Então, ela também é um espírito de pura energia. Ela nunca foi uma pessoa como a Kurumi foi, a Mukuro foi, a Natsumi foi. O caso dela é diferente. Se você quiser alguma dessas histórias, quiser alguma batalha entre espíritos ou entre um espírito e um outro personagem, teve até um cara que me pediu aqui recentemente a Kurumi versus Gojo. Seria uma luta interessante. Então, se vocês quiserem alguma coisa, deixa aqui nos comentários, porque estamos na temporada de Date Alive, então eu pretendo fazer vários vídeos sobre o tema ainda. E no futuro, um dos próximos vídeos que deve vir, deve ser sobre o final de Date Alive, contando alguns spoilers, alguns erros e furos de roteiro, sobre a Mil, sobre a Kurumi. Enfim, vai ter muito material legal sobre a morte da Kurumi, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, sobre toda a história dela, só que numa outra perspectiva, então vai ser bem legal. Se inscreve no canal porque você não vai se arrepender. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.